Hey everyone, how's it going? Gilson Maia here, trazendo para vocês mais um vídeo da série Manda Bem no Inglês? Hoje a gente vai ver como que o Renato Cariani fala inglês. Será que ele manda bem? Para quem não conhece, o Renato Cariani é um influenciador digital no mundo fitness que foca muito seu conteúdo no bodybuilding, que é no fisiculturismo. E a gente vai analisar dois vídeos, um de 2022 e um de 2023, em que ele fala inglês quando ele está fazendo uma preparação para o Mr. Olympia, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo. Na ocasião, ele estava conversando com o Cris Aceto, que também já foi fisiculturista, se eu não me engano, e hoje se dedica mais à nutrição e acompanhamento dos atletas para essas competições. Então, primeiro vai ser o vídeo de 2022, vai ser bem curto, e depois o vídeo de 2023, que já vai ser um pouquinho mais longo. Ah, e antes de começar o vídeo, uma observação muito importante. Eu decidi fazer esse vídeo lá em outubro, mais ou menos, de 2023. Então, antes de todas essas notícias aí a respeito do Cariani saírem. Então, aqui a gente não vai estar analisando o caráter, mas sim a forma como ele fala inglês. Então, eu conto com o bom senso de vocês para aqui nos comentários a gente manter de forma civilizada. E a gente vai analisar pura e simplesmente o inglês dele. Mais nada. Então, caso você não goste de alguma pessoa que eu traga aqui análise do inglês, pensa que isso aqui é mais como um vídeo explicativo, um vídeo educacional e não um julgamento do caráter da pessoa, beleza? Mas se ainda assim você ficar desconfortável em assistir, não precisa assistir esse vídeo, pode ir assistir qualquer um outro vídeo da playlist de Manda Bem no Inglês. Então, recado dado, vamos ver se o Cariani fala bem inglês ou não. Here we go. Ele só tem carbo em uma refeição que é After pré-treino. meals, no carbs. Is there some problem if you want to eat vegetables? No, I just recorded you guys. I just... You didn't take them both? No. Only yesterday we will show your Tomorrow. body. Yeah, tomorrow. Tomorrow we will show his body. Oh, eu achei que ele tá viajando. My son, 3. Yes, bodybuilder. Oh Yeah. man. Olha o tamanho do braço Good dele. genetic. Yeah. Pretty Right? good, pretty good. Pretty good? Yeah. Like a father? Yeah. Oh, respect the father. He was a great bodybuilder. Yeah. But you are a great bodybuilder, but better a coach. Yes, the best. A nutritionist. You're The gonna say, best. huh? The best. Prove me. The best I- one. when you see his front. Wow. The legs improve a lot. Slice it. He didn't have this sliced in his legs. No. Amazing. Improve a lot. In the back. He improved a lot, especially his legs. His legs are more sliced than the past. Great man. Great. The Brazilian people are so funny. Yeah. Let's go. Front double bicep. Who looks like that? Front Probably double bicep. he will wake up tomorrow almost 102 and a half, 103, so. 3, Yeah. almost this. So yeah, tonight. Would be in case- perfect if the time Sobrando waiting pele aqui. is earlier, right? You have another... At least. We have 'cause- 4 great rooms here. From Arnold Classic to now, he could improve hamstring, back, 100%. shoulder, 100%. Everything improved. the leg. Everything I'm sure. improved. I'm sure. Stance? The leg are so sliced. Yeah. Are you happy? Unbelievable. Oh, I'm very happy. Yeah. Do you And like this is the best. this strategy? Ramon doesn't show the Oh yeah. shape. Yeah. Ele Unbelievable. falou que o Mohamed Unbelievable. Ali fez a mesma coisa. Front double biceps, amazing. Side Side chest chest is amazing. Amazing. The hamstring, Yeah. Chest is crazy. bigger. Yeah. Crazy. Yeah. The glutes Yeah. maintain Yeah. because the this last challenger was crazy. Yeah, condition was crazy, The yeah, condition could maintain, and the back improve. Yeah. Thicker, harder. Front double. Shoulder, Yeah. shoulder, because turns his the body. arms is so big. Yeah. Aesthetic. That's right, Freed. Is that aesthetic? Huh? Aesthetic. It's crazy. This pose Nobody. isn't coming. Huh? This pose
isn't common. People do it. Congrats. It's fantastic. This is the best part. Can you imagine this is went to your best? Incredible. Incredible, amazing. He improved all the muscles, Yeah. especially hamstring, Yeah. especially Inside. shoulders, and his leg is Incredible. sliced, Slice it. sliced. Slice it. And we don't have carb. Ele só tem carbo em uma refeição que é After pré-treino. meals, no carbs. Is there some problem if you want to eat vegetables? Aqui é muito interessante que o Renato Cariani está perguntando para o Cris Aceto, que eu falei lá atrás, se tem algum problema o Ramon Dino comer vegetais, se vai atrapalhar na dieta dele. Então ele faz a seguinte pergunta: Is there some problem if you eat vegetables? Normalmente para perguntas a gente vai utilizar o any. Tem algum problema? Então esse algum é expresso por any. E aqui ele disse you, mas como ele está falando do Ramon, is there any problem if he eats? If he eats vegetables. Vegetables. É também um erro muito comum colocar aí a sílaba tônica no lugar errado. O Cariani falou vegetables, mas na verdade é vegetables. Vegetables. A sílaba tônica vai ser a primeira, vegetables. Então, is there any problem if he wants to eat vegetables? Is there any problem if he wants to eat vegetables? Tem algum problema se ele quiser comer vegetais? O some ele vai poder ser usado para perguntas, mas quando você está oferecendo alguma coisa, pedindo alguma coisa ou sugerindo alguma coisa. Por exemplo, oferecendo: Would you like some coffee? Você quer um pouco de café? Can I have some salt, please? Você pode pegar o sal para mim, por favor? Why don't we watch some movies? Por que a gente não assiste alguns filmes? Então, para oferecer, para pedir alguma coisa ou para fazer uma sugestão. Yesterday, we will show your Tomorrow. body. Yeah, tomorrow. Tomorrow we will show his body. Olha que interessante aqui também. Primeiro o Renato Cariani disse: Only yesterday will show your body. Mas ele queria dizer que apenas amanhã eles iam mostrar o Ramon Dino, né? As poses que o Ramon Dino estava fazendo. É comum confundir yesterday, ontem, com tomorrow, que é amanhã. Principalmente bem no início que você está aprendendo. Então, yesterday, ontem. Today, hoje. Tomorrow, amanhã. E aqui ele cometeu um outro erro de pronome que também é muito comum, que é usar o your para falar seu, né? Na verdade, o dele, ao invés de falar his ou her. Então, por exemplo, eu falo I will go out with your sister. Eu vou sair com a irmã dele. Mas quando eu digo your, eu estou me referindo à sua, a pessoa com quem eu estou conversando. Então, para falar dele ou dela, his or her. Tanto que depois, logo em seguida, ele corrige e fala Only tomorrow we will show his body. E ele aponta para o Ramon. Então ele já percebeu e já corrigiu logo em seguida. Então, ponto positivo para ele. E agora aqui a gente já vai passar para o vídeo de 2023. Pretty good? Yeah. Like a father? Oh, respect the father. He was a great bodybuilder. Construção de frase muito boa também. He was a great bodybuilder. Quer dizer, ele foi um ótimo bodybuilder. He was é o passado de he is. You are a great bodybuilder, but better a coach. Ok, aqui o Cariani está falando que ele foi um bom bodybuilder, o Cris Aceto, mas ele é um coach melhor ainda. Talvez na segunda parte da frase seria melhor se ele dissesse But you are an even better coach. You are an even better coach. Você é um coach ainda melhor. Então o even better dá essa ideia de algo ainda melhor, ou uma pessoa ainda melhor do que ela era antes. Even better. But you are an even better coach. The best. The best. Prove me. The best one. E aqui o Cris Aceto falou o melhor, the best. E aí o Renato Cariani falou prove me. Se você pensar em português, quando você quer dizer prova pra mim, me prova que você é o melhor, então você diz me prova. Em inglês seria a tradução literal, por isso que ele disse prove me. Ele pensou em português e passou para inglês, que acaba sendo também um erro muito comum.
Mas aqui, se você quiser pedir para alguém te provar algo, mostrar que algo que você não acredita, na verdade, é certo, você pode dizer prove it. Prove it. For example, do you believe in that? Prove it. Você acredita nisso? Me prova. Prove it. E agora eles vão começar a analisar algumas fotos e então eles vão falar vocabulário mais específico. Pernas, costas, bíceps, peito. Então vamos dar uma olhadinha em como eles expressam essas ideias. Improve a lot. Slice it. He didn't have this sliced in his legs. Amazing. Improve a lot. In the back. He improved a lot. Aqui o Cariani está falando que a condição da pessoa melhorou muito. Então as pernas melhoraram muito. Ele usa o verbo improve, que é melhorar. Você fazer algo melhor do que você fazia antes. Só que aqui ele não mudou o verbo para o passado. Ele disse his legs improve a lot. Então é só você acrescentar o som do D ao final do improve. His legs improved a lot. E aqui ele usa uma comparação. His legs are more sliced than the past. As pernas dele estão com mais fibras do que no passado. Porque slice em inglês é fatia. Slice é fatiar. Nesse caso, quando você está falando sobre o corpo de alguém e você fala que o músculo está sliced, eu deduzo que seja com essas fibras, né? Com as marcações. E se alguém que entenda mais de vocabulário de bodybuilding quiser me corrigir, fica à vontade. Mas eu acredito que seja isso. Ah, e a pronúncia aqui do ED vai ter som de T. Então, sliced. Sliced. Great, man. Great. Let's go. Outro detalhe importante, let's go não é pergunta. Então dá uma mudadinha nisso caso vocês falem isso com a entonação de pergunta. Let's go. Let's go na verdade não é uma pergunta, mas sim você está chamando alguém. Vamos? Então seria let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Caso você queira realmente usar como pergunta, aí você pode mudar para shall we? Shall we? O shall we seria vamos? Vamos lá? Simbora? Bora? Shall we? Então, let's go não é pergunta, mas sim uma exclamação. Let's go! Probably he will wake up tomorrow almost 102.5. Usando o futuro também, aqui. Probably he will wake up. Aqui você normalmente usa o probably depois de will. He will probably wake up. We have 4 great rooms here. From Arnold Classic to now, he could improve hamstring, back, 100%. shoulder, Everything improved. the leg. Everything I'm improved. sure. Stance. Outra construção bastante interessante que o Cariani fez. Então, from Arnold Classic to now, he could improve. Então ele está falando da última competição até agora, ele conseguiu melhorar vários aspectos do corpo dele, dos músculos. Então, frase muito bem elaborada. Unbelievable. Fez a mesma coisa. E aqui você percebe também que o Cariani usa uma estratégia muito interessante nessas reações que a pessoa tem de incredible, amazing, crazy. Ele repete o que a pessoa disse. Por quê? Porque você vai ter um espelhamento. A pessoa te disse, então dificilmente o que ela te disse vai estar com a pronúncia errada. Então o Cris Aceto disse incredible, ele repetiu incredible, unbelievable, unbelievable, amazing, amazing. Tem até uma técnica chamada shadowing, que é super interessante para vocês melhorarem a fala, que você pega uma parte de uma pessoa falando inglês, ouve essa pessoa, depois pausa e repete, e depois tenta falar junto com a pessoa. Dessa forma você vai melhorar a sua pronúncia, a sua pausa, o seu ritmo, a sua entonação. Então, de certa maneira, o Renato Cariani está fazendo um espelhamento da outra pessoa com essas frases de reação, de feedback. Amazing, unbelievable, great. From double biceps, side chest chest is amazing. Amazing. The hamstring. Yeah. Aqui o Renato Cariani disse side chest. Na verdade, a pronúncia de CH em inglês, na maioria das vezes, vai ser ch. Então, side chest. Side chest. Bigger, yeah. Crazy. Yeah. The glutes could maintain. And the back improve. Yeah. Thicker, harder. Aqui, novamente, não conjugou no passado. The back improved. Shoulder. Yeah. Shoulder.
Because his arms is so big. E aí lembrando que his arms, plural, his arms are so big. His arms are so big. Aesthetic. Aqui o Renato Cariani estava querendo dizer que o corpo dele é muito estético. Em inglês, a pronúncia seria aesthetic, aesthetic. Mas há um A antes da letra E. Então por isso que eu acho que ele confundiu e disse aesthetic. Mas na verdade, a pronúncia aesthetic, aesthetic. Esse A, imagina que ele não existe e ele não precisa ser pronunciado, beleza? Crazy. This pose Nobody. isn't common. Huh? This pose isn't common. People do it. Congrats. Aqui o Renato Cariani parabenizando ele pelo trabalho, ele disse congrats. A pronúncia aqui deveria ser congrats. Congrats é uma maneira mais informal de você dizer congratulations, para parabenizar uma pessoa. Então, congrats. Pronúncia bem aberta, tá? Congrats, congrats. To your best. Incredible. Incredible, amazing. E aqui ele tentou fazer o espelhamento, mas aqui o comecinho só ao invés de incredible ele disse uncredible. Mas seria incredible. É que também tem vários prefixos em inglês que pode ser un ou in. Por exemplo, inacreditável, unbelievable. Incrível, incredible. Então acho que ele deu uma confundida nesses dois. Outras palavras com o prefixo in e un. Unemployed, uncomfortable, unfair, incomplete, insecure, incompatible. He improved all the muscles, E aqui ele já conjugou no passado. especially hamstring, Hamstring que eles falam é posterior de coxa. especially shoulders, and his leg is sliced. Sliced. Então o que a gente pode perceber aqui, galera? Claramente o Renato Cariani ainda tem alguns aspectos de pronúncia, construção de frase, uso de verbos no passado, que ele ainda cometeu alguns errinhos ali. Mas se você comparar a evolução que ele teve no período de 1 ano, foi algo muito impressionante. No primeiro vídeo ele se limitava ali a ficar mais no canto, não dava muita opinião, falava algumas frases mais curtas, ficava mais ali na zona de conforto. De 2022 para 2023, você percebeu a quantidade de frases que ele conseguiu construir, frases mais complexas, utilizando verbos no futuro, no passado, utilizando frases para dar um feedback, então incredible, unbelievable, crazy, amazing. Então claramente ele treinou o inglês dele nesse período de 1 ano, então isso é algo que tem que ser levado muito em consideração. Prova disso é o que os próprios seguidores do Renato disseram no segundo vídeo que ele postou. Cariani é um cara muito esforçado, cara. Ano passado ele tinha sim inglês bem limitado e hoje consegue desenvolver uma longa conversa. Parabéns ao Cariani que se dedicou e está conseguindo se comunicar em inglês com confiança. Ninguém tá parando para falar o quanto o Renato evoluiu no inglês dele também. Melhorou absurdos. Parabéns, Cariani. Deu para perceber que melhorou bastante seu inglês. Isso é a prova que quando se treina e pratica em qualquer área da vida, você consegue melhorar. Keep going, step by step. Então aqui são apenas alguns exemplos de frases que, quando você analisa o inglês de uma pessoa apenas em um vídeo, você pode dizer, nossa, o inglês dele não é tão bom, poderia ser melhor. Só que vendo 2 vídeos distintos em épocas diferentes, você vê o tanto que ele evoluiu sim. Então, ponto positivo nesse sentido. That's it everyone. Esse foi mais um vídeo da playlist de Manda Bem. Lembrando que existem vários outros na playlist, eles estão com uma receptividade muito boa, então espero que vocês continuem dando essa força, assistindo os vídeos, se inscrevendo no canal e compartilhando com seus amigos também. That's it everyone, I'll see you around.